brasileira conheceu hoje a maior tragédia de sua história. O brigadeiro Bueno, comandante da aeronáutica, informou que houve um choque. De uma delas era um avião da Gol que fazia o voo 1907. A aeronave saiu de Manaus, deveria ter chegado ao aeroporto de Brasília às 18h12, o que não aconteceu. As buscas continuam, mas as equipes de resgate ainda não encontraram sobreviventes nos destroços do avião da Gol que caiu na Serra do Cachimbo, em Mato Grosso. Uma pergunta intriga especialistas em segurança de voo. Por que os pilotos de duas aeronaves modernas que dispunham de equipamentos sofisticados não teriam percebido a aproximação do outro avião? Vou começar falando da Elizabeth, né, que é minha irmã. Ela era uma pessoa muito alegre, muito feliz. E ela era a irmã mais velha, né, de 4 irmãos. Ela era a irmã mais velha, tinha 31 anos. Elizabeth Barbosa da Costa era o nome dela. E era uma pessoa muito autêntica, né, alegre. Ela era técnica de enfermagem, ela era da área de saúde por amor, que era tudo que ela mais amava. Ela gostava de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas, né? Então, assim, para ela nunca tinha tempo ruim, nunca tinha um plantão ruim. Todos os plantões dela eram felizes, né? Isso era ela profissional. E aí ela tinha também um outro sonho, né? O outro sonho era ela ter uma filha. Então ela sonhava com essa filha, ela dizia para minha mãe que ela ia ter uma filha e que ia ser só uma. E assim aconteceu. Ela realizou o sonho dela, teve a filhinha dela. A Giovana era uma criança linda, alegre, muito parecida com a mãe, muito feliz. Ela veio para alegrar nossas vidas, para fazer os nossos dias serem diferentes. Desculpa. Ele sempre foi uma pessoa muito ativa, uma pessoa que tinha muitos sonhos e tinha os objetivos dele e ele corria atrás, ele não era uma pessoa acomodada, ele criava, ele tinha muitas ideias, ele tinha muitos projetos e ele corria muito atrás disso. Então, assim, é uma pessoa que trabalhava muito e sempre disposta a ajudar qualquer um que aparecesse do lado dele. Meu marido era uma pessoa bem extrovertida, assim, muito simpático, muito focado no trabalho, responsável. Ele sempre foi muito voado com essa questão de organização de datas e na cabeça dele a viagem seria no outro dia. E fomos acordados com 4 dos amigos que iam viajar com ele, buzinando e gritando no portão lá de casa. Então foi muito corrido a partida dele. Eu arrumei mala de madrugada correndo e ele pegou e foi embora. Foi a última vez que a gente se viu. E no dia do acidente, pela manhã, eu estava numa reunião de trabalho. Quando eu saí da reunião, meu telefone estava tocando e era ele. E ele estava muito feliz, muito feliz. Eu falei que eu nunca vi, assim, ele tão feliz na vida como eu vi naquele dia. Eu percebi na voz dele que ele estava muito feliz. E ali foi a última vez que a gente se falou. Eu fiquei de dar um retorno para ele, e aí ele disse que era para eu aguardar que ele me ligaria, porque dentro do avião eles tinham que desligar o telefone. Então, que quando chegasse a Brasília, ele me retornava a ligação. E aí a gente nunca mais falou, porque aconteceu o acidente no percurso de Manaus para Brasília. E ali aquela foi a última vez que eu ouvi a voz dele. Mas a última vez que a gente se falou foi no próprio dia do acidente. Ele me ligou antes de embarcar, ele estava no aeroporto. Na verdade, ele me ligou quando ele estava no táxi indo para o aeroporto, mas a gente ficou falando até ele começar o check-in. Aí ele falou que precisava desligar porque estava passando pelo check-in, mas que estava com muita saudade, que não via a hora de me encontrar para me abraçar. Foi a última coisa que ele falou para mim.
No dia do acidente eu fui trabalhar, porque eu também trabalhava na Unimed, trabalhava na parte administrativa, e ela na enfermagem. Então ela disse assim, Mana, eu preciso deixar um documento com você para você entregar para a enfermeira chefa, que era a chefa do plantão dela. Eu falei, deixa aí, depois eu pego. Ela falou, não, eu vou passar lá, antes de eu embarcar. Eu falei, não, menina, tá maluca? Tu vai lá na Unimed, tu vai se atrasar para o voo. E ela falou, não, eu vou lá, sim. Eu vou lá porque eu quero te dar um beijo e um abraço. E aí assim foi, assim se fez, né? E ela foi na Unimed. Foi muito assim, muito marcante, porque eu nem imaginava que ela iria mesmo. Porque eu falei, não precisa você vir, porque você vai se atrasar. E aí daqui a pouco ela chegou. Lá no meu trabalho, eu não estava lá. Eu tinha ido, era o horário do almoço, eu lembro, eu tinha ido no banco. Quando eu vi aquele carro buzinando na frente do banco. E eu, meu Deus, o que é isso? Aí eu olhei, bem. Era ela. Ela desceram do carro e eu saí do banco. Menina, tu é maluca, vai embora para o aeroporto, tu vai perder o voo. E aí ela, não, mano, eu precisava te ver, eu precisava te entregar esse papel. Ela me entregou um papelzinho dobrado e me abraçou. Aí disse assim para mim, cuida da mamãe. Porque eu não vou mais poder cuidar. Aí eu disse, tá doida? Tu não vai cuidar só por 20 dias. Daqui a 20 dias tu volta para cuidar. E ela me abraçou muito forte e disse assim, Mana, eu vim aqui só para te dar um beijo e um abraço. Aí eu guardei um beijo e abraço que ela me deu. E aí eu olhei para Giovana, ela botou ela fora do carro. Ela tava tristinha, sabe? A Giovana, ela não era assim tristinha. E aí nesse dia ela tava tristinha. Aí eu olhei para ela, falei, Florzinha. A gente chamava ela de Florzinha. Por que você tá triste? Abraça a titia. Aí ela assim, com a carinha meio, rostinho meio de lado. Aí me abraçou. Aí ela disse, Mana, ela não quis tomar o mingau dela. Acho que ela tá nervosa, tá ansiosa com esse negócio de viagem. Ela é muito criança, não tá entendendo direito. E eu falei, deve ser isso. Aí abracei a Giovana, abracei. E ela com um ursinho, que ela gostava muito de bichinho de pelúcia, né? Então, ela ia levando um ursinho do Puff que ela gostava. E ela tava abraçadinha com o ursinho, abracei também, beijei. E aí, elas entraram no carro. E foi o último momento. Foi a última vez que eu a vi com vida. Foi o nosso último adeus. E ela gostava muito de uma música, né? Que hoje quando eu sempre ouço e assim me traz muito, né? Lembrança dela. Fora as outras que ela gostava, né? Que ela gostava, ela era muito alegre, muito feliz. E ela gostava muito de pagode. Era uma pagodeira nata. Mas tem uma música que fala exatamente desse momento, né? Que guardei o beijo que você me deu, não sei porque você me disse adeus. É assim, guardei o beijo que você me deu. Eu recebi a notícia, eu estava na faculdade. E aí foi nesse momento que meu pai liga, né? Pra mim e fala, filha, você tá onde? Saiu da aula? Eu falei, já. Aí eu escutei os gritos da minha mãe. Ai, aquele barulho assim, sabe? Que, meu Deus, o que aconteceu? Mas assim, sei lá, imaginava tanta coisa, menos isso. Ai, me ajuda, socorro, meu Deus. Só escutava a minha mãe, os gritos da minha mãe. Meu Deus. E eu, o que é? Pai, fala. Aí ele, filha, vem para casa, porque parece que o avião que a sua irmã estava desapareceu. Aí eu fui, meu Deus, a minha irmã, e saí correndo, doida, na rua assim, voltando para a direção onde estava meu carro, porque eu estava de carro. E aí eu tentando ir para o estacionamento, pegar o carro. E aí no caminho,
eu lembro que eu perguntei para aqueles ambulantes que vendem, né, comida, eu perguntei assim, vocês ouviram falar? Porque eu queria assim, ouvir alguém dizer alguma coisa para mim que não era verdade. Na verdade, o que eu queria que alguém dissesse não é verdade, calma. E eu perguntei, vocês ouviram aí no jornal alguma coisa sobre um avião? Aí eu lembro que tinha um pessoal em pé e um cara falou assim, o avião explodiu, todo mundo morreu. Naquele momento, a sensação que eu tive é que estava abrindo um buraco debaixo dos meus pés e eu caí num abismo sem fundo, sem fim. Fui para o aeroporto. E aí era um desencontro de informações. Chegamos lá, era uma cena terrível porque eram vários familiares já chegando, muitas pessoas chorando, gritando. E ficava aquele jogo de empurra, e a gente ficava perdido. Você ia buscar informação aonde? Não tinha aonde ter informação. Aí eu falei, bom, nós precisamos nos organizar para conseguir informação, senão a gente não vai conseguir informação. Depois de muito tempo, muita busca, muita luta, eles deram a informação que a gente não queria receber. Aí o meu chão sumiu. É como se tivessem tirado do chão e eu estivesse caindo. Né? Porque assim, quando aquele avião caiu, né, e aquelas pessoas morreram, muitas pessoas morreram, uma parte, né, morreu junto. Quando aquele avião caiu, foi uma tragédia, foi. Mas a gente sabe que houve as negligências, né? Quando o Legacy bateu no avião da Gol, eles fizeram o quê? Eles desligaram o aparelho, que era fundamental para isso não acontecer. Então, eles desligaram o transponder, eles desligaram o TCAS, que eles falam, né? Para quê? Aí vem uma série para ter altitude, para isso, para aquilo, e vem um monte de bobagem que levou a 154 vítimas. Na época, quando nós voltamos, que a gente tinha lá um grupo, né, de familiares que estavam fazendo, a gente voltou cada um para sua casa para enterrar o seu ente querido, e passado uma semana a gente sentiu a necessidade de montar, então, uma associação dos familiares para continuar as investigações, ter as informações. A gente sabia que tinha muitos problemas que precisavam ser corrigidos, mas a gente sabia que o fato principal que causou que não evitou esse acidente, foi o fato dos pilotos não terem seguido a carta de voo que eles tinham em mãos e o transponder estar em stand-by. Esse foi o fato que causou e não impediu que o acidente acontecesse. Claro, teriam outras coisas que poderiam ter evitado, como a situação do controle aéreo, se fosse mais eficiente. Mas isso era para ser uma das causas e não para ser o fator principal. Tivemos uma luta muito grande. Eu estive em Manaus, mas eu estive lá onde ocorreu o processo e falei com o juiz, e o juiz falou assim, olha, eu vou ser imparcial, não vou nem fazer o julgamento a favor de vocês, nem a favor dos pilotos, eu vou fazer a favor da verdade. Eu falei, isso é tudo que a gente pede, né? Aí ele falou, eu vou marcar a data do julgamento e vou convocar os pilotos para virem depor. Se eles não vierem ao Brasil depor, eles vão ser julgados à revelia. Mas aí, quando eu voltei, eu coloquei para todo mundo, né, da associação, imprensa, tudo que isso ia acontecer. Aí, o que eles fizeram? Afastaram o juiz. O juiz foi afastado do caso,
outro juiz interino assumiu, houve o julgamento, eles responderam lá do país dele. Quando eles voltaram, quando eles estavam presos aqui no Brasil, foram liberados para ir para os Estados Unidos, foram recebidos lá com tapete vermelho. Então foram recebidos como heróis, mesmo matando 154 pessoas, e continuaram trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aí, depois do julgamento, o juiz interino saiu e o juiz do caso voltou para o caso, e o juiz, então, tentou anular aquilo e fazer de novo, mas não foi afastado outra vez do caso. Depois disso, eles foram dados como culpados e a pena deles foi 3 anos e 4 meses, alguma coisa assim, de serviços comunitários. Então, eles ficavam durante o dia fazendo serviço comunitário, mas vida que segue para eles. Embora a gente tenha conseguido que eles ficassem como culpados, a gente recorreu para que a pena fosse igual, né, dos pilotos e do controle aéreo, mas aí, quando nós recorremos, a única coisa que nós conseguimos foi uma redução de pena para eles. Reduziu em 1 ano a pena deles. Então, assim, foi outra derrota para nós. Então, assim, tiveram condenação? Ao meu ver, nenhuma. A vida deles continuou do mesmo jeito. Eles continuam botando a cabeça no travesseiro e dormindo como se nada tivesse acontecido. E nós ficamos aqui, mutilados. Mutilados. Vai fazer 17 anos. Mas não tem um dia das nossas vidas que a gente não lembra delas. Eu falo assim que a história que falavam comigo, que o tempo cura. Eu falo assim, o tempo não cura, o tempo faz você seguir sua vida, porque você precisa seguir, faz você aprender a conviver com a ausência daquela pessoa. Mas esquecer, a gente não esquece. Uma frase que ele sempre falou comigo, e foi o que eu usei muito quando eu achava que eu ia fraquejar, era que ele falava assim, a vida acabou para quem morreu, quem está vivo, a vida continua. Então, eu usei essa frase como um escudo para mim por muitos anos. Quando eu sentia que eu ia cair, eu lembrava, eu não posso fraquejar, porque a vida acabou para ele. Mas eu tenho que seguir, porque eu tenho um nosso filho para criar. Nossa vida nunca mais foi a mesma, né? Os nossos Natal nunca mais foram os mesmos, porque ela era sempre a que estava à frente de tudo, puxava as festas, as animações, e não tinha mais ela. Mas aí o que eu fiz, eu disse, agora nós temos que continuar o legado dela. E aí eu me propus a fazer isso, a ser essa pessoa. Eu dizia, meu Deus, eu não posso deixar isso morrer. Eu tenho que continuar, porque se ela estivesse aqui, ela iria querer que a gente estivesse feliz. E através dela, ela deixou esse legado. Então, a minha família sempre eu falo, vocês lembram que a Amanda não gostava de tristeza, ela era muito alegre. Então, vamos ficar juntos, vamos passar o Natal juntos, vamos fazer todo mundo ficar feliz, vamos lembrar dela, mas agora de uma maneira alegre, feliz, porque ela era alegria, não era tristeza.